Mais uma vez, eu agradeço a casa, a responsabilidade é muito grande. Quando a Vilma me ligou pedindo para que eu fizesse algo, eu não sabia o que eu faria. Falei, vai ser tema livre, mas o tema livre peguei na vassoura para varrer o quintal, comecei a pensar, falei, por que não falar um pouco do livro do José Carlos de Lucas? Deixa eu pegar minha caneta. Todos conhecem? José Carlos de Lucas, ele é um palestrante, ele é espírita, mas ele é um juiz de direito na cidade de São Paulo. Ele frequenta um centro espírita no bairro da Penha. E ele é autor de vários livros motivacionais na área do espiritismo. Então, os livros dele são livros como se fosse um psicólogo. Eles livros de motivação a respeito da fé, a respeito da doença, a respeito da esperança. Então, são livros não de doutrina espírita, mas livros motivacionais. E por que eu escolhi? Porque eu tenho esse livro. E esse livro é meu livro de cabeceira quando eu faço o evangelho para os nossos assistidos no Mão Divina, no bairro mais pobre que tem em Araçatuba. A maioria deles são evangélicos, só que são pessoas necessitadas de amor, necessitadas de ajuda moral e ajuda material. Eles vão em busca do alimento material toda terça, quinta e sábado, porque eles vão buscar alimentos, eles buscam comida, mas ao mesmo tempo eles recebem a palavra. E eu não posso ficar falando sobre o que é o espiritismo, o que é reencarnação, o que é mediunidade, para pessoas que a maioria delas tem um vício na droga, tem vícios de bebidas, não tem o que comer dentro de casa. Eu não posso ficar falando somente da doutrina. Então esse livro ele vem de encontro, que ele vai falar a respeito do médico Jesus. E são 48 capítulos, eu escolhi 5, eu vou falar sobre essa obra, e através desses capítulos que dá para falar a respeito da doutrina, do evangelho, pelo menos do evangelho do Cristo, dos nossos irmãos. Minha caneta não está funcionando. Tá, então vai ficar sem caneta. Então vamos lá. O médico Jesus. O médico Jesus, de José Carlos de Lucas, propõe que Jesus é o terapeuta supremo da alma, focando na cura integral, física e mental e espiritual. A obra ensina que doenças físicas muitas vezes refletem desequilíbrios emocionais, como a raiva, a mágoa, a culpa, e convida ao autoconhecimento, a mudança da conduta e o amor como remédios baseando-se no Evangelho. Então, o livro trata a respeito do autoconhecimento e da mudança que nós temos que ter a respeito da doença física. Principal pontos do livro. O autor, alinhado à medicina psicossomática, descreve como emoções tóxicas e o estilo de vida impacta o corpo físico, revelando que a enfermidade é um reflexo do mundo inferior. A cura verdadeira exige uma transformação moral, aceitação e principalmente o amor próprio ao próximo, servindo como cirurgia interior. Esse é o conteúdo dos 48 capítulos que estão no livro, tá? Então eu só peguei um resumo para falar a respeito do que se trata, mas eu vou colocar exemplos mais para frente. A obra enfatiza que somos co-criadores da nossa realidade e que devemos nos observar, entendendo a doença como uma professora para autoconhecimento e não um inimigo. Continuando, o livro utiliza ensinamentos evangélicos para tratar medos, culpas e ansiedades, promovendo a paz interior e o perdão.
De Luca, que é o autor, esclarece que a espiritualidade não substitui o tratamento médico convencional, mas ele atua em conjunto para proporcionar bens completos. Isso quer dizer o quê? O José Carlos de Lucas, ele coloca vários exemplos a respeito da cura através de Jesus, mas ele pede para não descartar, para não dispensar a procura de um profissional, como médico, como psicólogo ou psiquiatra, tá, gente? Ele não está desmerecendo nenhum trabalho a respeito desses profissionais. Existe a cura, sim, através da sua fé, mas você não pode deixar de ir ao médico. O livro é um convite para o leitor se consultar com Jesus, buscando a saúde emocional e espiritual, para, para, consequentemente, restaurar o equilíbrio do corpo físico. Então, eu coloquei a sinopse do livro, que é um livro de autoajuda para as nossas doenças físicas. Na verdade, é a nossa saúde emocional. Não é nenhum livro, isso aqui, ó, não é nenhum livro de medicina. Livro de medicina vai apresentar as doenças do corpo, doenças do coração, doenças do fígado, doença da pele, doença dos olhos, do câncer. Então, isso não vai falar a respeito disso, vai falar apenas como tratar a doença psíquica, que é as nossas emoções. Eu escolhi 5 capítulos e eu vou ler um deles. Um deles chama Mudança de Rumo e tem uma observação de Emmanuel, tirada por Fonte Viva. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e preparar o coração para a grande mudança. O capítulo começa assim: em todas as curas que realizava Jesus, sempre apresentava aos enfermos a proposta do não peque mais. Isto é, não voltes a errar, o que para nós significa a necessidade de mudança de rumo que qualquer processo sincero de cura nos solicita. Muitos a quem Jesus curou voltaram a adoecer porque não mudaram de vida, persistindo em seus velhos hábitos doentios. Tenhamos consciência de que custará muito menos mudar do que experimentar o sofrimento do comodismo. Nenhum processo de cura se estabelece sem condições indispensáveis: consciência e mudança. A doença é um chamado para voltarmos ao caminho do bem. Como há 2000 anos atrás, o médico Jesus está pronto para lhe curar. E você está pronto para a mudança? Quando Jesus começou a divulgar o evangelho, a divulgar as leis divinas, a divulgar o evangelho, o que ele começou a fazer em primeiro lugar? Curar, não curava os leprosos, os cegos. E ele pedia para que aquele ser não pecasse mais. Quando nós adquirimos uma doença por causa da raiva, da mágoa, da falta de perdoar, a nossa emoção, ela passa a ficar desequilibrada. Então, quando existe uma doença através do desequilíbrio, quer dizer que é a falta de fé. Quer dizer que você tem que mudar a sua atitude de ver a vida. Tem gente que nasce e já acorda reclamando da vida o dia inteiro. Tem gente que vive a vida inteirinha reclamando, mas tem uma dor aqui, tem uma dor aqui. Por falta da fé, ele não consegue curar a sua saúde emocional. Então chama-se mudança de rumo. Isso é um título. Vamos para outra. Quando a doença chegar, se a doença o visitou, não pense que você esteja sendo punido por Deus. Se quiser se curar, pare de pensar em castigo, porque castigo é maldade e maldade não tem poder de curar coisa alguma. Pense na doença como uma professora do seu aprimoramento espiritual,
com alguém que veio salvar de um caminho perigoso em que você se conduzia e não percebia que estava prestes a cair no precipício. A doença é o caminho que poderá levá-lo a uma vida saudável e feliz, desde que não mergulhe nas águas da revolta e do desespero. Jesus se apresentou para nós como bom pastor, o pastor que nos conhece e que está disposto a dar a sua vida por nós. Jesus sabe até a quantidade de de cabelo em nossa cabeça e por isso conhece nossas dificuldades do momento. Ele nos acompanha atentamente e deseja aproveitar as tempestades de agora para lavar nosso coração da raiva, da vingança, da mágoa, da tristeza e do medo. Se continuássemos sujos, não suportaríamos o peso das nossas próprias mazelas, dos nossos erros. Gente, quando nós estamos doentes, em primeiro lugar, nós temos que aprender, se nós estamos passando por um momento crítico de uma doença, seja lá qual for, a primeira coisa que nós temos que fazer é conversar com Deus. É ter fé e acreditar que você vai melhorar. Mas você tem que fazer a sua parte. Mas não adianta você se revoltar. Não adianta você xingar. Não adianta você procurar um culpado. O que você precisa fazer é mudar a chavinha. É aproveitar essa situação. Se você está doente por algum motivo, você vai ter que correr atrás. Vai buscar ajuda profissionalmente. Não vai deixar de pensar no próximo, vai trabalhar, se movimenta por algum motivo. Porque tem gente que tem autopiedade, só vê o umbigo dela e acha que ela é a única que está doente e pronto, parou a vida. Não sai mais de casa, entrega-se a vida ou para bebida, ou para comida, ou para alguma outra droga, entra numa depressão profunda, não quer receber visita nenhuma e perde a fé. Milhares e milhares de pessoas estão passando por isso. Quando existe a doença emocional. Quando o corpo tem uma doença que já foi feita uma programação antes da reencarnação, é diferente. Você tem que ter muito mais fé e combater a doença para que ela não te domine. Mas quando o teu emocional está desequilibrado por causa de raiva, por causa de mágoa, você tem que mudar. Você tem que mudar a forma de pensar e agir. E não só esperar o milagre acontecer, cair do céu. Tem gente que sabe orar, tem gente que vem ao centro espírita, vem tomar o passe, toma a água fluidificada, pronto, vai embora e acha que está tudo pronto. Não, não é isso. É buscar uma leitura edificante, buscar um trabalho de caridade, através. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não precisa ter dinheiro. Mas às vezes emprestar o ouvido, emprestar os braços para abraçar alguém que tanto necessita, orar para quem tanto necessita, seja desencarnado ou não, hospitalizado ou não. Não é só pensar em si. Então é um movimento, é um ciclo que movimenta os teus pensamentos e as tuas atitudes. Quando a doença chegar, se ela chegar para nós, seja o que for, a gente tem que estar preparado para eliminar uma doença emocional. Então o livro, ele fala de doenças emocionais, por causa da raiva, por causa da falta do perdão. E é o que acontece com a gente. Se você não perdoa alguém, pode ter certeza que você não vive em paz. O teu espírito está pesado, o teu coração está angustiado. Aí o que você vai adquirir? Problemas ou cardíaco, ou diabetes, ou pressão alta, ou colesterol alta. Então você mesmo que está adquirindo esse tipo de doença para prejudicar o teu corpo. Fora a doença, o que você vai adquirir? A presença de irmãozinhos obsessores.
que esteja na mesma sintonia. Então, quando a doença chegar, você tem que aprender a eliminar, aprender a conviver com a doença, mas sabendo superar. Vamos procurar um outro título chamado Farmácia de Deus. Muitas doenças poderiam ser evitadas se o homem cultivasse o hábito da oração. Olha só, muitas doenças poderiam ser evitadas se ele tivesse o hábito da oração. O mesmo tempo que se emprega para a queixa e a maledicência, poderia ser dedicado ao contato com um Pai que nos ama, mas que invariavelmente encontra-nos com os ouvidos voltados para o desequilíbrio do mundo. E acontece muito da pessoa estar doente, esquecer de Deus, ainda até culpá-lo por isso, e não dar ouvido. Quando se ora, muda a frequência energética para melhor, pois nós sintonizamos com as ondas do equilíbrio cósmico, o equilíbrio de boas vibrações, sem as quais o homem algum poderá gozar de saúde plena. Jesus era um homem de oração, e mesmo até os dias de hoje podemos avaliar que ele continua dialogando com o Pai através dos canais da prece. Sendo Jesus o nosso modelo, por que não faríamos o mesmo? Quem de nós, todos os dias ao levantar, nós já agradecemos por estarmos vivos? Quem de nós que sentamos na mesa para tomarmos o nosso café, agradecemos pelo café que nós estamos tendo aquela hora? Quem de nós agradecemos ao Pai pelo alimento que Ele está nos dando no nosso horário de almoço? É muito difícil você ver alguém entrar em sintonia com Deus para agradecer o momento da alimentação. Imagine orando para que nenhuma doença chegue até você. Então, o fato de nós não tivermos a prática de orarmos, isso nos faz muita falta. Eu admiro muito, sabe quem que eu admiro? Por incrível que pareça, os muçulmanos. Eles rezam 5 vezes ao dia. Eles param o que eles estão fazendo, se eles estão dentro da mesquita, se eles estão na rua, se eles estão dirigindo ou se eles estão comendo, eles param, porque tem um horário certo. Quem está fora dos países onde a religião muçulmana predomina, quando está no país, tem um alarme. Eles têm um alarme, eles param o que eles estão fazendo, eles pegam um tapetinho, colocam no chão, eles se voltam para a posição onde se encontra Meca, eles se ajoelham e lá eles oram o Alcorão. E muitos oram de coração. Isso é um hábito que eles têm todo santo dia. Teve um vídeo que passou na internet uma vez, nos Estados Unidos, um motorista de ônibus muçulmano estava dirigindo o ônibus, ele parou, ele encostou o ônibus, desceu, pegou o tapetinho, colocou na posição onde está Meca e fez a oração deles. Então, gente, eu falei que eu admiro, porque eles não é uma reza, uma oração mecânica, é de coração, já é um hábito deles conversarem com Deus, seja o que eles estão recitando no Alcorão, seja o que for, mas eles estão conversando com Deus. Quem de nós fazemos isso? No nosso dia a dia não temos como fazer. Às vezes, você pode estar dentro do metrô da Sé, com mais de 50 mil pessoas na plataforma. Se você lembrar de conversar com Deus, não importa se você está entre 5 mil pessoas, mas você está orando. Ou então dentro do seu quarto você está orando. Mas quem tem o hábito de orar, pode ter certeza que ele está sempre em equilíbrio. A doença não vai chegar jamais. E esse tipo de lição, de lição
deste livro, quando eu faço aos nossos assistidos do bairro mais pobre de Araçatuba, é uma forma deles entenderem que para orar, você pode orar onde você estiver. E que você tem que buscar sempre o equilíbrio para que vocês nunca fiquem doentes. Porque quando você fica doente, você se acomoda e permite que a doença domine a tua vida. Então, é esse tipo de lição que às vezes eles vão entender. Para você não ficar doente, você tem que ter fé. Você não precisa somente ir na igreja, pagar o dízimo e colocar as mãos para o alto e esperar que o milagre caia. O milagre caia desde que você tenha merecimento. Eu falo que o milagre ele vem desde que você tenha merecimento. E qual é o merecimento? É quando você sabe agradecer, que você sabe orar e que você sabe ajudar o próximo, que você pensa no próximo, mesmo que não tenha dinheiro, mas você pensa no próximo. Vamos para uma outra lição chamada Segredo da Saúde. Eu coloquei uma foto, o Segredo da Saúde. É um outro capítulo. Quanto mais enfermo você estiver, mais a necessidade de romper com uma série de comportamentos danosos que têm se permitido ao longo do tempo. Ninguém adoece do dia para a noite. Ninguém vai dormir feliz e acorda depressivo. Ninguém vai para a cama com a saúde e acorda com o câncer. O câncer não nasce da noite para o dia. Ninguém fica doente da noite para o dia. Precisa acontecer algo que o machuque, que o magoe, que você guarda e você não consegue colocar aquilo para fora. E tem tem uma linha de pesquisa que fala que o câncer é porque você não colocou nada para fora, algo que te entristeceu e você guardou com aquilo, principalmente câncer de colo de útero e câncer de mama. Teve muitas vezes, muitas mulheres que vivem em sofrimento calada e ela não consegue botar para fora. Então, o câncer não nasceu da noite para o dia. Precisa ter muito tempo de sofrimento. E olha, e esse tempo de sofrimento a pessoa pode ter a fé que tiver, mas se ela não tiver o equilíbrio emocional, pode ter certeza que o câncer vem. Tramamos nossa doença mediante desequilíbrios que sucedem no tempo. Cometemos pequenos suicídios todos os dias. E é verdade. Aquele que procura bebida está prejudicando o fígado, é um suicídio indireto. Aquele que tem excesso em comida vai prejudicar o que? O colesterol alto, a arritmia cardíaca, o estômago, uma úlcera no estômago, vai ser o quê? Um suicida indireto. E às vezes a mágoa, o rancor, o que você guarda todo santo dia dentro de você, você não consegue perdoar, você não consegue esquecer, você é um suicídio indireto todo santo dia, porque você vai adquirindo alguma doença. Então fala assim, ó, cometemos pequeno suicídio todos os dias. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava enterrado há 4 dias, pediu primeiramente aos discípulos que retirassem a pedra da sepultura. Ora, por que o próprio Jesus não retirou ele mesmo a pedra? Não retirou porque a tarefa poderia ser feita pelas pessoas presentes. Agora preste atenção, assim se passa conosco. Precisamos remover a pedra dos nossos hábitos infelizes para que Jesus nos cure. Pequenas atitudes felizes tomadas todos os dias formam o segredo de saúde e da cura. Mas olha só, gente, eu tenho um estilo de vida que eu sei que está me fazendo mal, eu tenho uma pedra no caminho. Se eu não mudar a minha atitude, ninguém vai tirar essa pedra no caminho pela minha vida. Sou eu que tenho que tirar a pedra. Sou eu que tenho que tirar o obstáculo. Se eu não conseguir tirar o obstáculo, eu tenho que saber contornar o obstáculo. São as dificuldades. Então, se eu não souber cuidar, se eu não souber resolver as minhas dificuldades,
Como é que você quer que Deus faça um milagre na sua vida? Deus não vai fazer milagre se você não mudar as suas atitudes. E olha os exemplos que ele coloca bem simples. Assim se passa conosco. Precisamos remover pedras dos nossos hábitos infelizes para que Jesus nos cure. Pequenas atitudes felizes tomadas todos os dias formam o segredo da saúde e da cura. Uma simples caminhada pode fazer a diferença. Caminhe pelo quarteirão da sua casa. Se não puder, caminhe dentro da casa. Se ainda não puder, caminhe ao redor da cama. Se ainda assim lhe for impossível, mexa o dedão do pé, abre e fecha as mãos, pisque os olhos, porque é reagindo que a saúde caminha ao seu encontro. Não adianta você ficar deitada, sofrendo, reclamando. É você que tem que tirar a pedra do caminho, é você que tem que se movimentar. Quando você está triste, quando você está sufocada, não é gostoso você marcar um café com alguém, conversar, jogar a conversa fora? Isso é algo natural para o ser humano. Agora, se você se fecha, fica quieta dentro de casa, e é o que acontece com muitas mulheres e com muitos homens. Tem pessoas que, por exemplo, perderam os seus pais, perderam a sua mãe, mas não se conforma porque a mãe morreu. Fez disso um hábito de sofrimento. Começou a comer, a comer, a comer. Hoje está pesando 180 quilos. Não consegue se movimentar. Xinga a Deus, blasfema, culpa. Está adquirindo tantas doenças para sua matéria que nem da cama mais está se levantando. Não tem um seriado na Disney, na Discovery, acho que é Discovery Plus, Quilos Mortais. Vocês já assistiram? Quilos Mortais. Dá medo, gente. Tem, não sei se é a Record que apresenta, mas são nos canais fechados. Eu já assisto há muito tempo. Quilos Mortais. Pessoas que pesam 300 e 400 quilos, 500 quilos. Pessoas que desistiram da vida e se enfiaram na comida, que elas não se movimentam mais. E elas sabem que elas vão morrer, e muitas morrem. Então, o fato de você começar a caminhar, pode caminhar no quarteirão, vai fazer, não quer correr, mas faça uma caminhada fora, faça a caminhada em volta da casa, em volta da cama, mexe as mãos, pisque, comece a se movimentar, movimenta a carcaça, porque a alma você já machucou. A alma, ela já está sofrendo, mas o corpo material, que não serve para nada, que depois vai para a terra, para os vermes comer, está pedindo, está gritando por socorro. Então você tem que se movimentar. Vamos para um outro capítulo que chama assim, ó, para melhorar agora. Vocês conseguem enxergar a bagunça do ambiente? Se você se sente abatido, faça alguma coisa para sair desse estado de prostração íntima. Isso é um veneno perigoso para a saúde. Você não precisará de grandes feitos para espantar a apatia. Levante-se da cama ou do sofá e experimente, por exemplo, tomar um banho, fazer uma prece, ler algo edificante, ouvir ou cantar uma canção agradável, conversar com um amigo, caminhar por 15 minutos no quarteirão da sua casa ou dar pelo menos alguns passos em volta da cama, modificar a posição de alguns móveis da sua casa. Eu já fiz muito isso, morava em São Paulo, apartamento pequenininho, não tinha dinheiro para trocar de móveis, então eu mudava a posição. E eu me sentia tão bem, que a casa estava limpa. Prestar um favor a quem passa por maiores dificuldades que as suas, fazer uma lista de todas as coisas boas que lhe já ocorreram, limpar suas gavetas, limpar a casa, organizar. Se a casa está desse jeito, a tua vida está de ponta cabeça. E eu falo isso para os meus assistidos.
Ser pobre não quer dizer que é pecado. Ser pobre, vocês não precisam viver na bagunça, na sujeira. Não deixa roupas espalhadas. Por mais que a tua casa seja pequenininha, seja de um cômodo, mas coloque as coisas no lugar. Se tem gaveta, arrume as gavetas. Se não tem móveis, arruma caixas de papelão, arruma caixas de madeira, mas dobre as roupas. Coloca um pouco da louça limpa num caixote de madeira, mas não deixa o ambiente desse jeito. Porque se teu ambiente estiver desse jeito, pode ter certeza que a tua vida está pior. Ele fala assim: vamos limpar as suas gavetas, engraxar sapato. Engraxar sapato, hoje não tem mais engraxar sapato, a gente tem que limpar é o tênis, né? Vamos cultivar uma flor ou um jardim. Hoje eu entendo. O quintal da minha mãe é enorme. E ela tem 90 anos, ela anda devagarinho e ela vai lá para as plantas dela e ela fica horas, porque o que ela tem de prazer é de qualquer coisa que chegue, fruta que chega com semente, brota. Ela coloca para brotar. Então tem manga, tem lixia, tem pitaia, tem pêssego. Ela vai comendo e ela vai guardando, daqui a pouco ela vai plantando, aí ela vai cutucando e ela dá um sorriso, ela falou assim: ai, brotou. Para ela tem sentido. Então, quem gosta da terra, quem gosta de cultivar, tem sentido. Isso é bom. E dar boas risadas. Então, nesse livro que o José Carlos de Luca nos mostra como motivação, são coisas simples que nós precisamos fazer. Até agora não se falou em dinheiro, até agora não se falou em comprar. Ninguém tem que comprar nada. É só se movimentar. Primeiro é orar. Primeiro é ter fé, conversar com Jesus, conversar com Deus, orar quantas vezes for necessário, depois vai se movimentando, para que você não fique parada no tempo e no espaço e a tua saúde vai para o ralo. A saúde vai para o ralo rapidinho, gente. O importante é interromper o quanto antes o circuito da melancolia, fazendo algo de bom por si mesmo, a fim de que Deus não o encontre nos braços cruzados esperando a morte chegar. Centenas e centenas e centenas e milhares de pessoas estão de braços cruzados, esperando a morte chegar. Se a pessoa não é idosa, idosa com 90, 100 anos, mas tem muitos jovens que estão esperando a morte chegar porque não querem fazer nada, porque a depressão não deixa, porque a ansiedade não deixa, porque a melancolia não deixa, porque a raiva, porque a mágoa não deixa. Então esse livro ele vem de encontro para nos incentivar que a nossa saúde mental, nós temos que buscar o equilíbrio. E através do quê? Da oração e da fé. Aí, já contei os 5 títulos. Eu coloquei 3 livros. Saúde das emoções. Lembra de André Luiz, quando ele foi recolhido do umbral? É Lísias, né, que está fazendo um passe, porque toda essa parte do estômago digestivo dele tem problema, porque ele foi um suicida indireto. Então, André Luiz, infelizmente, ele foi orgulhoso, ele tinha dinheiro, ele era um pesquisador, ele era um cientista, mas ele extrapolou através da bebida, da doença, do sífilis. O que aconteceu com ele? Ele esqueceu de cuidar dele mesmo, não porque ele era um desequilibrado, não, ele era um egoísta e ele não percebeu o quantos erros ele cometeu. Então ele é um suicida indireto, que é diferente das doenças, que é diferente das saúdes de emoções, da saúde mental. No caso de Lísia, no caso do André Luiz, no nosso lar, ele foi um suicida indireto, não porque ele não tinha depressão nem melancolia, mas o problema é que ele afetou o corpo. Além dele ter afetado o corpo material dele, ele afetou
perispírito, o corpo espiritual. E é o que acontece, gente. Quando você não tem, você está desequilibrada e a doença emocional se tornou tão séria e não tem mais jeito, você passa a ferir, a atingir o perispírito. E nesse livro aqui ele ensina a não fazer isso. Então, é para nós acordarmos. No caso do livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um capítulo que ele explica os médiuns, quando se preparam para as sessões mediúnicas. Por exemplo, hoje é quinta-feira. Tem médiuns que desde segunda-feira começa a passar mal, já começa a ter dor no estômago, já começa a ter dor de cabeça, aí vai no médico, não tem nada. Esse tipo de dor que a pessoa, que o médium passa, é por causa da situação mediúnica. Que depois que vem ao centro, que terminou os trabalhos mediúnicos, quando ele sai do trabalho, ele já sai totalmente curado. Então, esse tipo de dor que ele está passando é pelo fator da mediunidade. Não é desequilíbrio emocional. É pela influência de espíritos, pelos desencarnados que estão com ele até chegar na reunião mediúnica. Terminou a reunião mediúnica, ele já se sente melhor. Então, isso é um fator mediúnico normal, qualquer médium. E segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 5, que fala assim: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ali nós encontramos a lição, nós encontramos forças para que nós possamos ter mais fé, para que nós possamos buscar o equilíbrio. Eu coloquei a comparação da saúde dessas emoções nesses 3 livros. É diferente, tá? É diferente do nosso lar, que o André Luiz atingiu o perispírito, ele sente tudo o que ele sentia no corpo material. É diferente a dor que o médium está sentindo antes do trabalho mediúnico, porque ele está se preparando para esse trabalho. É natural a influência de espíritos que vá fazer com que ele tenha dor de cabeça, que ele tenha dor no estômago, isso é natural. E o Evangelho como um livro que é a maior ferramenta da lição da doutrina espírita, que nós buscamos um apoio. Para finalizar, assim, você sabia que nossas emoções têm um efeito profundo sobre o nosso corpo? Gente, quando a pessoa está iludida, vai atingir os olhos. Quando a pessoa está magoada, vai atingir o coração. A mágoa faz com que o ser humano tenha um infarto e vá fazer a passagem. O estômago é uma autocobrança, o pâncreas é porque a pessoa se sente derrotada, os rins começam a sentir dor porque a pessoa tem medo, a bexiga é o ressentimento, o fígado é a raiva, os pulmões, tristeza. Olha só essas emoções, o que faz com o nosso corpo. E ainda tem aqui ó, o efeito dominó. Tem o cérebro, os suprarrenais, o coração, o fígado, o estômago e o intestino. Virou moda de 30 anos para cá, principalmente para mulheres, ter síndrome do intestino irritável, principalmente para mulheres que são donas de casa e ainda responsável pelo serviço, pela profissão. A maioria das mulheres hoje tem síndrome do intestino irritável por causa do estresse. Isso é uma doença da moda. Então eu quis mostrar a comparação das doenças emocionais e aonde é que atinge o nosso corpo. Meus irmãos, para quem puder ter esse livro, é um livro de cabeceira. Todas as vezes que eu pego ele para ler e para apresentar para os meus assistidos, cada vez eu leio ele diferente e cada vez eu fico mais feliz porque
Parece que eu vou passar uma mensagem simples, onde eles possam entender. E eu quero finalizar, eu vou finalizar a apresentação dessa palestra com uma oração chamada Oração a Jesus, do Luiz Carlos de Lucas. Então vai ser a prece final da nossa apresentação, tá bom? Então é assim, ó, oração a Jesus. Meu amigo Jesus, há quanto tempo não o procuro para conversar? Reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o barco da minha vida. Confesso que tenho mais pensado nas coisas da terra do que as coisas do céu. E hoje a tempestade bateu à minha porta em forma de doença. Por isso busco em ti o socorro, Jesus, para que não afunde a minha embarcação. Querido Mestre, ampara-me para que jamais me falte a esperança na cura e a paciência para suportar as dores do momento. Divino terapeuta, ajuda-me a não me sentir um pobre coitado e a não me inclinar à autopiedade, pois isso seria o que de pior poderia me acontecer. Incomparável médico, sustenta-me para que, sem desprezar a ajuda dos médicos da terra, eu encontre em mim os canais da cura, pois se fui capaz de criar minhas doenças, tenho também todas as condições de recuperar a saúde. Mestre amigo, dá-me forças para vencer os desejos insanos, os melindres e os ataques de orgulho, pois sei que estes são os grandes venenos para a minha saúde. Cristo Jesus, cura-me de insensatez, de viver longe dos teus mandamentos de amor e fraternidade, sem cuja vivência eu jamais encontrarei a saúde inabalável. Amado pastor, ensina-me a perdoar os que me ofendem para que eu consiga remover os espinhos que me levem à enfermidade. Querido Rabi, não me deixe perdido no labirinto das provas que a minha invigilância não quis evitar. Misericórdia, Senhor, é o que eu te peço. Trazei-me o elixir do seu amor, a derramar sobre mim as bênçãos cristalinas da saúde do teu coração. Obrigada, Jesus, por ser meu amigo e médico. Estou em paz, estou curado no teu amor. Minha gente, é isso. Essa é a prece final da palestra da noite de hoje. Muito obrigada, viu?